passamos a palavra à nossa expositora, com vocês, com todos nós, Mônica Medeiros. Uma salva de palmas mesmo. Seja bem-vinda, doutora Mônica. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Senhor Orlando, o senhor tem razão. Tem um volume de amor nessa cidade e nas pessoas, né? Eu vou mudar para cá. E São Paulo tem uma psicosfera, como é que eu vou dizer assim, densa. Quando o avião vem sobrevoando, que a gente vê o verde, para a gente que está de São Paulo, que só vê cinza, branco, é um oásis, isso aqui já é um deleite para a alma, né? E o tema é essencial dessa Semana Espírita. A gente só está tentando ver se a gente consegue... Oi, esse aqui é melhor? Tá bom. Só a gente tentando colocar aqui a nossa conversa, né? Porque eu acho que é melhor a gente falar em conversa, porque afinal de contas todos temos que aprender e todos podemos ensinar, né? Eu coloco todos nós como nós somos grãos de areia cósmica. Vocês já pensaram nisso? Né? Lá em São Paulo a gente está passando por um fenômeno de apertamento. Eles fazem apartamentos cada vez menores para não ter risco de você querer levar sua família para lá para dentro. Era 62, 58, 48, agora 32. Né? E como é que uma família vive? Né? Assim, vive porque nas comunidades vive até num espaço menor. Né? Eu sou médica de PSF, fui médica de PSF. Agora está aí. Eles vivem até no espaço menor, mas qual será o sentido de isolar as pessoas? Né? Porque existe, obviamente, um sentido em que nós hoje tenhamos mais amigos virtuais do que amigos reais, né? Tem que haver um sentido para que a gente esteja se isolando, e o isolamento chega num nível onde a solidão está criando uma epidemia chamada suicídio. O ano passado eu estive com a Margarete Áquila, que encantou vocês ontem. Obrigada, meu amigo. Encantou vocês ontem em Picos e Floriano, duas cidades do interior do Piauí, fomos em novembro, e na cidade de Picos eles têm 2 tentativas de suicídio por semana, uma cidade muito pequenininha, né? Floriano não tem esse índice de suicídio, mas uma outra cidade do Piauí chamada Parnaíba, que fica à beira-mar, são 7 tentativas por semana. Eu fui fazer uma palestra em Chicago no final do ano, e na semana do Natal, eles estavam esperando 35 tentativas de suicídio entre o dia 24 e o dia 25. Não assusta vocês isso? Pois é, a mim também, né? Como médica, como humanista, mas, acima de tudo, como um membro da sociedade humana, porque a gente está falando de uma família chamada humanidade, né? Então, será que é possível haver sentido numa vida sem fé? Não, né? Acho que é muito difícil. E hoje, eu não sei aqui em Dourados como é que está, mas lá em São Paulo, em outros centros do Brasil que a gente palestra, a gente não vê jovens. A gente vê pessoas de 40 anos para cima, e eu fico me perguntando o que vai acontecer com o kardecismo, que é a doutrina libertária, que veio para trazer para o homem uma expansão incomensurável do horizonte, e os jovens não estão. Por quê? O que acontece? Qual é a barreira? Eu trabalho hoje, a minha profissão me leva a ter aí, como colegas imediatos de trabalho, 128 meninos e meninas de pouco tempo de formatura. 1 ano, 2, 3 anos. E trabalhar com eles. E uma das coisas que a gente faz juntos é justamente reavivar o sentido do médico humano. Mas um médico só se torna humano quando ele vê no outro a extensão de si próprio. E se nós não cremos em Deus, como é que a gente vai ver no outro a extensão de si próprio? Então, este é o grande desafio que eu acho que hoje nós temos. Agora parou de funcionar mesmo, agora vamos por aqui. Bom, mas o que é fé, né? Porque dependendo de quem você te responde essa pergunta, a fé tem um monte de descrição. Será que a fé é você acreditar num dogma? Será que a fé é você acreditar num ser? Ou em muitos seres? Será que a fé tem definição de cor, de raça, de nível social, cultural, nacionalidade? Porque nada disso responde à grandiosidade da conexão com o Pai, não é?
E, infelizmente, a gente está vivendo num parâmetro onde fica difícil a gente falar de fé. Abaixa isso. Os mais antigos vão lembrar desse filme, Moisés. Pode soltar o som, por favor. Quando Moisés... Esse filme é da década de 60, viu? Estava libertando alguns judeus do jugo dos egípcios. Eles ficaram encurralados pelo mar Mediterrâneo e pelos homens do faraó. Aí formou-se uma cortina de fogo que segurou os homens do faraó. E aí Moisés faz a grande cartada da existência dele, né? É lógico, tem sempre o do contra que fala, vamos morrer, não vai dar nada certo e tal. O som ficou ruim, mas... Ele fala, agora Deus vai mostrar o seu poder. E a partir de hoje vocês nunca mais temerão a mal algum. E o mar se abre. Será que Moisés tinha fé? Uma pessoa sem fé era capaz de fazer isto que ele fez? Lógico que ele não fez sozinho, óbvio, mas ele foi a antena que se ligou a uma tomada de extrema energia que possibilitou um fenômeno nada natural. Aí hoje a ciência até prova que isso pode ter acontecido. Mas a verdade é que até a galinha, ó lá, a galinha também, ó. Pato, acho que é um pato. Mas, gente, percebam, ele tinha centenas de pessoas com ele, que estavam encurraladas entre a morte afogada ou a morte assassinada pelos soldados do faraó, e ele simplesmente crê que é possível. E um fenômeno nada natural acontece, e o povo judeu é capaz de passar. Não é um ato extraordinário de convicção, de crença de que ele não estava sozinho e que o que ele estava fazendo tinha um propósito maior? Vocês concordam? Foi necessário, é lógico que ele era um super médium, ele era uma pessoa totalmente conectada, um avatar, não era obviamente um de nós, era uma pessoa além. Mas se ele não tivesse uma crença imorredora, ele teria sido capaz de fazer isso? Não, eu acho que não, né? Jesus está passando com os apóstolos, como ele sempre estava cercado por uma multidão enlouquecida em volta dele, e uma senhora toca na túnica dele e ele fala, de mim saiu virtude. E essa senhora que tinha uma hemorragia grave, provavelmente um mioma, é curada pela fé. Ela não falou com ele, ela não pediu para ele que a curasse, ela simplesmente tocou nele, porque dentro dela havia tanta certeza de que ele poderia curá-la, que o simples fato dela entrar em contato com a roupa dele, sem que ele nem olhasse para ela, fez com que ela conseguisse ser curada. E ele sentiu a energia saindo dele, ele falou, de mim saiu virtude. Que era o termo da época, né? De novo, fé. Como é que a gente pode qualificar os cristãos que estavam morrendo nas arenas? Porque todo mundo sabe. Eu não trouxe o filme porque eu acho muito chato ver as pessoas sendo comidas por leões, aquela coisa toda. Eu sou vegetariana, então eu não me sinto bem com esse espetáculo. Mas percebam que essas pessoas tinham um instinto muito superior, a intuição delas que as conectava a Jesus era tão grande que elas eram capazes de vencer o instinto que é muito comum a qualquer um de nós. A Casa do Consolador tem 26 anos, né? A gente foi fundada em 92, faz aniversário agora dia 23. E eu dando uma palestra lá, falei, pessoal, vamos ser honestos, somos todos aqui kardecistas. Quem não tem medo de morrer, levanta a mão. Só uma senhora levantou.
E nós temos certeza que já morremos um monte de vezes, vamos morrer outras tantas até que deixemos de ser necessários como reencarnantes em planetas densos ainda, concordam? E ainda que a gente saiba que nascer, viver, morrer faz parte da vida, nenhum de nós quer morrer, quer? Não é? Os cristãos tinham o mesmo instinto que nós temos hoje. E eles iam para a morte, uma morte nada suave, era uma morte triste, uma morte horrível, vendo as pessoas que eles amavam morrerem junto com eles. Mas a fé os mantinha em pé, cantando, unidos, não é? Fé, de novo essa energia extraordinária que é capaz de fazer com que a gente se supere. O Emmanuel, no Consolador, diz assim: ter fé é guardar no coração luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Não mais eu creio, mas eu sei. Fé, portanto, é certeza. A fé não deixa margens à dúvida. Concordam? Mas a fé, ao longo da história, ela tem tido diferentes formatos. De novo, fé não é uma questão de dogma, é uma conexão, concordam? Então, se a gente fosse pensar nos gregos e nos romanos, tem lá os deuses da mitologia, eram politeístas. A mesma coisa no Egito, também politeístas. A mesma coisa na Índia, no budismo, também politeístas. Eles acreditavam em diferentes seres, cada qual com a sua propriedade, com o seu poder, com sua virtude, com seus defeitos, não é? Marte, que era o deus venerado dos romanos, o deus da guerra, o deus da maioria dos soldados romanos, dos tribunos, legatos, centuriões, eles exigiam sacrifício, não exigiam? Vamos sair da era antiga, vamos aqui para as populações indígenas da América, maias, incas, toltecas, todos faziam sacrifício para os seus deuses, não é? Mas percebam, por que eles faziam sacrifícios? Para que o Deus ficasse calmo, para que o Deus não judiasse deles e para comprarem favores dos deuses. Qual é o sentimento que existe aqui? É de amor? Não. É de compreensão da deidade? Não. É de medo, é de troca. Percebam que a fé para estes homens que nós fomos na Idade Antiga, na Era Antiga, a fé não era uma fé baseada em conhecimento. A fé era um sentimento de medo ou de compra de favores. Concordam comigo? Então, esta fé, ela tinha uma aplicabilidade do toma lá, dá cá. Eu mato humanos ou animais para aplacar a tua ira e você não me incomodar, você não tirar aquilo que é importante para mim, ou eu ofereço para você sacrifícios para obter de vocês regalias. A gente pode chamar isso de fé? Dificilmente, pelo menos não como hoje nós compreendemos fé, não é? E aí nós temos os judeus e depois de Jesus, os muçulmanos, que já advogam a causa do Deus único, assim como Zoroastro também advogava, né? Aí já muda de figura, porque aqui nos judeus e aqui no islamismo, você não tem várias deidades, cada uma delas com o seu poder, com a sua personalidade, com a sua ira, mas você tem apenas um Pai Criador, que é a causa de todas as coisas. Aqui você tem o Deus Jeová, que Jesus muda de figura para chamar de Pai, porque os judeus não podem nem falar o nome de Deus, os judeus não podem falar o nome de Deus, porque senão o diabo sabe e aí a coisa fica complicada. Não, é sério, isso aí é sério. Eles só podem falar o nome uma vez por ano, um rabino específico dentro de uma sala específica da sinagoga, enquanto todos os demais ficam fora batendo pés e mãos para que ninguém possa ouvir a pronúncia do nome. São os nomes sagrados. Isso a Cabala ensina para a gente, né? E já o islamismo, Maomé falou, olha, o único Deus que existe é Alá e eu sou o único profeta.
Jesus é um que ele reconhece em Jesus um grande mérito, mas o único profeta de Alá é ele, Maomé. E de forma nenhuma eu estou julgando o movimento islâmico pelo que a gente vê hoje no mundo, porque a gente não está aqui para julgar ninguém. Mas percebam, esses dois povos do Oriente Médio mudam completamente a visão que a humanidade tinha sobre a fonte criadora, sobre aquele que gerou toda a vida. De vários torna-se um. Ainda tem medo? Vocês acham que o muçulmano tem medo de Alá? É claro que tem, mas é um medo de cumplicidade, né? É aquele que eles dizem que o Alá é o vento que sopra a areia do deserto. Nenhum grão de poeira fica impune à ação de Alá. Então, eles têm 5 regras muito bem definidas e eles têm que cumprir essas 5 regras. Alá é o único Deus, Maomé é seu profeta, nós temos que ir à Meca pelo menos uma vez na vida, temos que rezar 5 vezes por dia e temos que dar 1/10 do que nós ganhamos para alguém que tenha menos do que nós. Mesmo que você for um mendigo, se você receber uma moeda, você tem que fazer troco dessa moeda e dar 1/10 dela para alguém que não ganhou nenhuma. Em pensamento lógico está tudo certo, é a lei da fraternidade. Mas isso se torna um radicalismo, como isto se torna um radicalismo, né? Então, saímos do politeísmo e vamos para o Deus único, mas ainda assim sem compreender a lei do amor. Não vamos esquecer que Moisés viveu e pregou a lei de talião, olho por olho, dente por dente. E aí, por uma misericórdia divina, chega um moço que é tão importante que ele divide a história em antes e depois dele. Um moço que não vem falar de um Deus de vingança, mas vem falar de um pai de amor. Um moço que vem falar não de que devemos dar olho por olho, dente por dente, mas dar a outra face. Um moço que vem falar em dividirmos o que temos com quem tem menos do que nós. Este moço trouxe um conceito muito diferente de fé. A partir da entrada de Jesus Cristo neste planeta, muda completamente o conceito de fé. Aí vocês vão falar assim, mas os cristãos são minoria, tem muito mais budista e islâmico do que cristão. E é verdade. A China tem muito mais de 1 bilhão de pessoas, a Índia também. O islamismo hoje está espalhado aí no mundo inteiro, de uma forma até assustadora, o crescimento que eles estão tendo. Nós já não somos nem a segunda metade desse bolo, nós somos já a terceira metade desse bolo. Contudo, para nós do Ocidente e para muitos do Oriente, a partir de Jesus, o nosso conceito de Deus muda. Embora ainda existam aqueles que dentro do evangelismo falem de um Deus de vingança, de um Deus de eleitos, para outros, a eleição que Deus faz é de todas as criaturas. Vocês conseguem imaginar o que significou para o planeta Terra o momento em que Jesus foi materializado dentro do útero de Maria? Todo mundo já viu aqui a explosão da bomba atômica? Imaginem uma explosão energética acompanhando todo o planeta Terra, tamanha energia que houve naquele momento em que o corpo dele foi materializado no útero de Maria. Imaginem o que representou em efeitos energéticos no plano quântico da Terra, tocando a mônada que dormia no mineral, aquela que sonhava no vegetal, que despertava no animal e que começava a idealizar no homem. Vocês conseguem sentir o que significou para aqueles espíritos que estavam nos planos umbralinos mais densos da Terra, tão aquartelados do próprio medo, que não conseguiam ser tocados pelo bem, a brisa de amor que passou por eles? Ou por aqueles espíritos que se encontravam presos das suas culpas, desencarnados, sofrendo no umbral médio, e que de repente sentiram esperança? Ou para aqueles espíritos que estavam se preparando para reencarnar e que sentiram e ouviram que iriam reencarnar no mesmo momento em que Jesus estaria entre nós de forma física?
ou para os espíritos superiores, trabalhando com tanto zelo e carinho para que a humanidade saísse da pequenez emocional, das fronteiras estreitas, para abrirem mentes e corações para uma nova realidade? O simples fato dele se materializar dentro do útero de Maria provocou toda uma mudança quântica para o planeta Terra. Sabe por quê? Porque ele tinha fé. Ele tinha plena e total conexão com a fonte criadora, com o Pai Celestial. E a partir dele, o conceito de fé vem paulatinamente sendo modificado. E foi muito importante, né, que isso acontecesse. O que acontece na Idade Medieval? Naqueles anos horríveis, 1000 anos terríveis, em que muitos espíritos que tinham sido segregados da possibilidade reencarnatória por um período para dar uma chance àquela humanidade, começaram a reencarnar, anos de trevas dominando a Terra. Eles não malbarataram os ensinamentos de Jesus? O que era para ser amor, era para ser justiça, era para ser compartilhar, libertação e fraternidade, não se tornou um horror na vida deles? As cruzadas, né? Eles invadiam, matavam, torturavam, aquelas coisas horrorosas que faziam, o que sofriam os pobres, porque eles só tinham os ricos e os pobres, e o clero, né? Eram as 3 possibilidades que você tinha. O clero e os ricos trocando entre si favores ou guerras, né? Você matava um monte de gente nas cruzadas, ia lá, fazia uma catedral, pronto, você já estava perdoado e santificado. Isso era fé? Não, porque não tinha nada a ver com o que Jesus trouxe. Mas eles se ajoelhavam e rezavam e pediam e levavam relíquias de santos e pedaços da igreja, da cruz de Jesus. Vocês concordam? Não era uma fé tosca, mas era fé. Era uma fé que estava sendo trabalhada. E quantos de nós aqui provavelmente não estávamos aí na Idade Média com uma fé tosca, nos movendo por motivações não de luz, mas nos movendo e carregando alguma coisa que hoje é uma fé mais lúcida. Porque a fé, assim como todas as coisas, ela obedece à lei da evolução. A gente não sai da fé cega e chega na fé lúcida de estalo de dedo, né? De jeito nenhum. Aqui predominava completamente a hierarquia da igreja. Não existia outra coisa que não fosse a voz da igreja. O que a igreja dissesse era a lei. E a evolução humana caminha e a gente tem a Revolução Industrial. O que acontece na Revolução Industrial? As fábricas na cidade oferecendo possibilidades de vida, de sobrevida, né? Porque aquele pessoal nem vivia, ele sobrevivia. As pessoas começam a ter um êxodo urbano, vai todo mundo correndo para as cidades, para trabalhar nas fábricas. E vão morar em cidades que não estavam preparadas para o volume de pessoas que chega nela. Concordam? E isso faz com que doenças aconteçam e as mortes comecem a acontecer. Os padres tinham resposta para isso? Não, nem os padres, nem os pastores luteranos conseguiam encontrar respostas para isso. E aí surge uma grande força chamada ciência. Uma ciência que vem caminhando com antibiótico, vem caminhando, aparece alguém que descobre antibiótico, aparece alguém que começa a falar de micróbios, e a ciência começa a dar soluções. Soluções que estão nas máquinas, que dão pão, embora muito pouco pão, que o pessoal vivia na miséria, para as pessoas, mas uma energia diferente se estabelece. E aquele comando que a religião tinha sobre o homem, paulatinamente vai dando lugar ao comando que a ciência dá. Hoje, seguramente, a gente pode dizer que a ciência é dona de todos nós. Quem tem telefone? Todo mundo, não é? Todo mundo hoje é escravo de um novo Deus chamado WhatsApp. Nós saímos da árvore, do Australopithecus, que era um macacão, curvado, fomos ficando retos até chegar no Homo sapiens sapiens, que é a nossa quinta raça humana, ereta, e o futuro homem é o homem whatsappensis. Vocês já pensaram nisso? Mas pensem. Hoje nós temos um novo senhor, que é o WhatsApp, que são as redes sociais, que é a internet, os meios.
Pensem nisso, porque isso rouba de nós o tempo da fé. É isto que está corroendo hoje a nossa capacidade de entrarmos em contato conosco mesmos e com Deus. É excesso de ondas caminhando por aí, nos apartando das ondas reais. Aí assim, né? Mas a fé pode ser explicada cientificamente? Nós não estamos vivendo num mundo de predominância da ciência? Qual de nós aqui não bate cabeça para a ciência, não bate continência para a ciência? Não é? Porque, afinal de contas, gente, a ciência é a nossa vida. Tudo que acontece hoje conosco, da roupa que a gente veste, ao alimento que a gente come na correria no micro-ondas, que está congelado, da coisa rápida e imediata, dos carros cada vez mais tecnológicos, dos meios de comunicação, de tudo que vive, hoje a ciência manda. Então, o que eu muito escuto é assim, mas isso você prova cientificamente? Curas espirituais, você prova cientificamente? A fé pode ser provada cientificamente, vocês sabiam? Aliás, hoje, que eu acho essencial, um número significativo de médicos está estudando dentro da neurociência provas da mediunidade. E tem provas de mediunidade já através de trabalhos científicos. Mas a fé pode ser provada cientificamente. Vocês já ouviram falar do experimento da dupla fenda? É um experimento muito interessante que eles dão tiros de bolinhas de gude, põe uma parede, põe um buraco no meio da parede. Dão tiros e essas bolinhas batem numa tela atrás, formando uma coluna. Aí eles colocam 2 fendas, dão tiros, forma N colunas. Aí, em vez de fazer com uma partícula, eles fazem com onda de energia. E a onda de energia, ela se porta inicialmente numa fenda como uma onda de energia, mas depois, com 2 fendas, ela passa a se comportar, ora como partícula, como uma bolinha de gude, ora como energia. E os cientistas da física quântica não estavam entendendo como é que aquilo era possível. Por que o elétron, o fóton, mudava de ideia? Por que ele tinha um comportamento diferente? E eles colocaram um observador para ver o fóton. E a presença do observador mudou o comportamento do fóton. A física quântica é uma porta hoje enorme para juntar a espiritualidade, que os espíritos vêm falando há 160 anos, desde a publicação do Livro dos Espíritos, com a realidade científica. Ora, o observador não está separado do objeto. O que é que une? A nossa energia. Nós temos um campo de força chamado aura, não temos? Os nossos pensamentos são ondas de energia, não são? Vocês estão me entendendo, não estão? Por quê? Porque eu estou falando português e através de um microfone. Eu, corpo, não penso. Eu, corpo, não sinto. O que é que faz o pensamento? Eu, energia, alma, porque estou encarnada, que está contida numa forma fluidoplástica chamada perispírito. Tudo bem? Perispírito, que é a matriz do corpo físico. Então, eu, energia, alma, penso, os pensamentos saem de mim, da minha mente, e vai para o meu cérebro como uma onda elétrica. É captado pela glândula pineal, aquele computador que a gente tem no centro da cabeça, onde nós temos cristais de apatita, e ela bate ali 2 ou 3 vezes, entra num comprimento de onda que os meus neurônios consigam ler, meu neurônio lê, manda para um computador que eu tenho aqui na esquerda, chamado núcleo de Wernicke, que codifica o meu pensamento em português, manda para o lobo frontal, que manda um comando para o cerebelo, e a palavra sai da minha boca. Ela sai da minha boca e ela vai se transmitindo através de tudo que está aqui, ar, do tablado, das coisas, dos corpos, entra no seu ouvido como uma onda sonora, através de um caninho chamado conduto auditivo externo. Chacoalha um celofã chamado tímpano, que puxa um ossinho pequenininho chamado martelo, que bate no outro ossinho chamado bigorna, que faz balançar um ossinho chamado estribo e provoca uma onda mecânica num líquido chamado endolinfa, que corre num caracol onde existem cílios.
Esses cílios se movem, a onda volta a ser elétrica pelo nervo auditivo, vai para o lobo temporal, chegando aqui vai para o núcleo de Wernicke, que decodifica para português, vai para o lobo frontal e vocês entendem o que eu falei. Simples assim. Simples. Fácil. Entre eu, alma, pensar e o corpo transmitir, passam-se bilionésimos de segundo. Entre eu transmitir e vocês entenderem, passam-se milionésimos de segundo. A gente tem que pensar para fazer isso? Cara, o mundo ia ser um silêncio abissal, ninguém ia falar. Todo mundo já estava telepata agora, concordam? Ai, quanta coisa que tem que fazer. Mas percebam, tudo que eu falei é energia. O pensamento é energia, sim. Nós sabemos que o nosso pensamento pode criar formas, pensamento dá forma à criação. Não é verdade? Cada um de nós vive a realidade que crê e projeta. As palavras são energia, a palavra é mantra, toda palavra é carregada de uma energia muito intensa. Por isso que a gente tem que pensar 2 vezes antes de falar alguma coisa. Porque quem fala esquece, quem ouve não. O nosso sentimento, a nossa emoção é energia. E a nossa ação é energia. Vejam quanta movimentação energética a gente falou. Essa minha blusa, ela está imantada com a minha energia, concordam? Se alguém pedir emprestado e eu emprestar, essa pessoa vai levar a minha blusa e a minha energia com ela. Como a energia é minha, ela vai voltar. Concordam? Se eu emprestei de bom ânimo e sem egoísmo, ela vai voltar com a minha energia carregada da gratidão daquela pessoa. Mas se eu não quis emprestar, se eu fiz de má vontade, ou se eu feri a pessoa, ela retorna para mim porque é minha, carregada do sentimento triste e pequeno que eu produzi. Isto é a lei da consequência, a causa e efeito, a lei da afinidade. Tudo que existe, eu interfiro, eu observo. Não existe nada que não seja feito. Então, veja, o observador muda o comportamento dos fótons, dos elétrons e do próprio universo. Percebem a importância da nossa força? Nós não somos grãos de poeira cósmica, ok, somos, mas o universo não seria universo se cada um de nós não existisse, não tivesse tomado as decisões que tomou no momento que tomou. Ou seja, o mundo hoje é o que é graças a cada um de nós, em todas as nossas múltiplas encarnações desse planeta. E eu não falo isso para ninguém sair daqui chocado, é só para sair daqui percebendo que tem que mudar, para que o mundo mude, né? Porque a nossa fé, gente, pode mudar tudo. É exatamente o que muda, é a nossa fé. Não pensem em delegar a força ou a energia ou a responsabilidade de vocês para os outros. Porque somos nós que temos a capacidade de transformar a dor em prazer e alegria. Muita gente hoje morre de medo do bolinha de Pyongyang e do oxigenado de Washington, né? Nós temos muito mais poder do que eles, porque nós somos bilhões. Eles só têm um dedo para mexer no botão. E nós estamos mexendo em botões o dia inteiro. Nós temos o nosso campo áurico, não temos? A Terra também tem, chama-se grade energética planetária. Essa grade energética planetária é formada por diferentes linhas de energia cientificamente provadas. A linha mais lenta e mais baixa no planeta chama-se energia telúrica, que é uma energia de sustentação da vida primária. Mineral, vegetal, precisa dessa energia. Acima da superfície da crosta terrestre passa uma outra camada de energia chamada linhas de lei ou camadas de lei, que é uma energia importante que, se vocês forem, isso foi estudado por um arqueólogo amador escocês, numa crise de gota, não podia andar, ele pegou um mapa e começou a mapear grandes monumentos monolíticos, catedrais e guerras na Inglaterra. E ele fez um desenho fantástico, que é uma tela que envolve o planeta Terra inteiro, depois confirmado por cientistas de Cambridge e Oxford, onde tem linhas que se cruzam, formando pontos de luz,
e losangos, como se fosse uma tela mesmo, onde só tem guerra e dá nada certo. Todo mundo já passou por um lugar que nada dá certo, não é? Você fala, nossa, abriu um comércio ali, fechou. Abriu outro ali, fechou. Ali nada dá certo. E tem lugares que tudo dá certo. Concordam comigo? E a última camada dessa grade energética planetária é chamada de camada de ressonância de Schumann, que está bem acima da nossa crosta terrestre, e é chamada de marca-passo planetário. É uma cavidade onde se formam os relâmpagos, mas é também a camada cuja vibração interfere em tudo, principalmente nas nossas ondas cerebrais. Tudo isso que eu estou falando é cientificamente provado. Grade energética planetária. Nós estamos presos ao corpo físico pelo fio de prata, não estamos? Que é aquele prolongamento do perispírito que entra aqui na fossa romboide e só se desfaz quando a gente desencarna. Mas dizem os hindus, isso é uma realidade. Lembra que o André Luiz falou que ele viu uma pessoa que estava encarnada cheia de fios? Se o fio de prata é um só, como é que tem tantos fios? Né? Esses tantos fios, os brahmanes dizem que chamam-se fios de ouro, que são ligações energéticas nossas para com o planeta. Então, imaginem só, quando eu estou com alto astral, feliz, com gratidão, misericórdia, sentimentos elevados, eu envio para o planeta luz. Quando eu estou no ponto oposto, raiva, inveja, medo, depressão, agonia, angústia, eu mando para o planeta não luz. Isso cria rombos na grade energética planetária. A grade energética planetária que está sobre a Síria está absolutamente esfacelada. É o que a gente chama de psicosfera. Entendem? Gente, a psicosfera é formada pela emanação da nossa energia mental, emocional, palavra e ação. Tudo que nós fazemos altera o meio à nossa volta. Alguém aqui já tomou o metrô da Sé de São Paulo às 6 horas da tarde? Já? É sensacional. Você fica parado na porta e as pessoas, por solidariedade, levam você para dentro. Você não precisa se segurar, porque as pessoas mantêm você em pé. Tem alguns tão amorosos que querem carregar sua bolsa para você não carregar peso. E cria-se um instinto de fraternidade que quando eles saem, eles levam você junto, mesmo que você não queira descer ali. Isso é o metrô da Sé. Quando você está bem emocionalmente, está bem emocionalmente, espiritualmente, você está no metrô da Sé, às 6 horas da tarde, todo mundo tossindo, espirrando, você sai dali incólume. Mas se você está de baixo astral, alguém tosse aqui em Dourados, lá em São Paulo, você fica doente. Porque o seu campo de energia está fragilizado. Percebam a energia como é fundamental para a nossa vida e como nós influenciamos o meio. Porque nós temos esse poder, influenciamos o meio nos influencia. Aí você fala assim, mas o que tem isso a ver com fé? Gente, fé é energia. A fé e a crença religiosa é um tripé, concordam? Você tem Deus, você tem a crença religiosa e a fé. Tudo bem? A crença religiosa leva você a crer em Deus. De que forma? Da forma como ela o interpreta. Não é? A gente fala com uma testemunha de Jeová e eles falam do Deus do Velho Testamento. Você fala com os amigos evangélicos, o Deus deles é um Deus de vingança. Tem eleitos, né, faz troca, Deus é fiel, aquela coisa toda. É diferente do Deus que nós acreditamos, não é? Opa, é isso aqui que eu tenho que apertar. A fé nos conecta diretamente a Deus, independentemente da crença religiosa. Porque a fé sabe Deus, ela percebe Deus, ela sente Deus. É conexão com Deus. Agora, vocês vão convir, né? Quanto mais imatura é uma pessoa, mais necessária é a crença religiosa. Porque é o fio guia. É o caminho de compreensão. De uma fé o quê? Inicialmente fanática. Creia porque é assim e ponto. Não é? Eu estudei num colégio de freiras, a gente tinha que decorar o catecismo. Eu nunca engoli a história de Adão e Eva. A única matéria que eu ia mal na escola era religião, porque eu não acreditava naquilo que me pregavam. Eu tinha todo o ensinamento kardecista comigo desde o berço, que felizmente eu nasci numa família kardecista. Então, é lógico que eu não acreditava, mas
a imaturidade do espírito torna a crença religiosa muito importante. Nós podemos ter N coisas a falar dos evangélicos, mas eles são as pessoas que vão dentro das favelas, vão dentro dos presídios, vão nos guetos levar uma palavra. Está certo ou está errado? Então, não é importante? Não cabe aqui julgamento, concordam? É uma fé altamente importante para espíritos que precisam de muita disciplina. Os dogmas são essenciais na imaturidade, mas quando a gente vai crescendo em maturidade, o fanatismo não tem mais lugar. Questionar não é descrer, questionar é querer crescer. E a lucidez vem na medida direta em que nós passamos a compreender mais a nós mesmos no contexto da vida, no sentido de existirmos e no Pai Celestial. Então, a maturidade espiritual torna o dogma com menor influência. O kardecismo, de forma alguma, nos torna toleimados. Torna? Não. Kardec trouxe um horizonte gigantesco. O trabalho dele de expansão da mente humana tocou a vida em outros planetas até. Há 160 anos atrás. Concordam comigo? Nada tem a ver com preconceito, nada tem a ver com regras fixas, nada tem a ver. Kardec trouxe uma libertação. Então, para nós que já temos esta necessidade de uma fé que precisa se basear na lucidez, o kardecismo é bom. Mas cada qual de nós vai estar na vibração que precisa, na hora que precisa, porque isto aqui tem que ser desenvolvido para compreendermos ao nosso Pai Celestial. Então vejam, as nossas fés, ou a nossa fé, ela está fortemente ligada à nossa crença. Vocês concordam? Eu sempre vou ver o mundo pelo óculos da minha crença. E isso sempre foi assim, né? As nossas definições sobre o mundo vêm da nossa crença. Vocês concordam comigo? Bom, o que o Gandhi falou? As nossas crenças se transformam em pensamentos, os pensamentos em palavras, e as palavras se tornam ações, e estas ações repetidas se tornam hábitos. E estes hábitos formam nossos valores, e os nossos valores determinam o nosso destino. Veja o peso de uma crença. Se eu repetidamente disser que o Corinthians roubou e só por isso ganhou o Campeonato Paulista, e é verdade, tem que se dizer, não é uma questão de crença, não é só ver lá o vídeo. Graças a Deus eu estava voltando de Recife, não contemplei nada disso. Mas se eu repetir isso à exaustão, daqui a 10 anos, quem ouviu de mim vai estar acreditando nisso. A mentira repetida com muita eloquência, ela torna-se verdade. Essa foi a base dos nazistas. Goethe trouxe isto, era uma das principais teses do nazismo. Se a gente não mudar as nossas crenças, nós podemos mudar a nós mesmos? Não, nem ao mundo, né? Eu sei que a Margarete deve ter falado disso aqui ontem, é só, porque ela falou, eu vou falar pouquinho, né? Mas é isso aqui que é a verdade do mundo, né? Do que nós somos. Nós temos acesso só a 10% do que nós somos, a vida presente. Em alguns casos, nem isso mais a gente tem. Eu já não lembro nem o que eu comi no café da manhã. Então, o nosso consciente, 10%, é insignificante frente ao inconsciente, que é a aquisição que nós já fizemos em todas as encarnações e reinos por onde nós passamos, em toda a evolução anímica que nós tivemos, não é? E o potencial a ser desenvolvido do futuro, que é muito maior do que o passado e infinitamente superior do que o presente. Porque, afinal de contas, nós somos eternos, né? Que é uma coisa que a gente não lembra muito atualmente, que é eterno. Porque se a gente lembrasse tudo que a gente vai fazer, falar, pensar e sentir, a gente pensaria, nossa, qual o resultado disso na minha eternidade? E a gente vive como se só existisse o momento atual, o dia de hoje, o que é uma enorme mentira. Mas, vejam, 10% contra 90%, e as nossas crenças estão aqui.
Os nossos desejos, os nossos medos estão todos nesses 90%. Nós sabemos que nós temos 3 cérebros. Nós temos o cérebro reptiliano, que é instintivo, que é a massa branca, que faz a gente sobreviver. Temos o cérebro mamífero, que é o emocional, o sistema límbico, aquele computador extraordinário que traduz em neuroquímica as nossas emoções, e o cérebro neocórtex, que é o cérebro racional, presente no hominal, né? Que é a aquisição do sapiens sapiens. Isso a gente sabe. Olha, nós temos 3 inteligências. A inteligência racional, que foi desenvolvida quando os burgueses começaram a querer que seus filhos estudassem na França, porque os nobres podiam estudar e os filhos dos burgueses tinham que aprender matemática, escrita, geografia, para poderem tocar o trabalho das famílias. Então, eles começaram a criar escolas. E as crianças não aprendiam. Então, os pais burgueses se encontraram, convidaram um senhor filósofo francês, falaram para ele estudar as crianças, porque o que é que os pais achavam? As nossas crianças são incompetentes para aprender. O cara fez estudo há um tempão, quanto mais tempo ele ficou estudando, mais ele ganhou. Aí ele falou, o problema aqui é o coeficiente de inteligência. Alguns têm, outros não. E isso foi tão intenso e forte, gente, que até os anos 80 era o coeficiente de inteligência que determinava se uma pessoa podia ou não ser capacitada para um determinado trabalho. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os americanos faziam teste de coeficiente de inteligência nos soldados que se alistavam, e quanto menor o QI, melhor era o soldado, porque quanto menor é este cara, mais você obedece cegamente. Né? Até os anos 80, era o QI que comandava se você ia pegar um cargo bom numa empresa ou não. Nos anos 80, um cara chamado Goldman começa a falar de uma outra inteligência. Uma inteligência emocional, a inteligência das aptidões, das capacidades de compreender o relacionamento consigo próprio e com o mundo. Da capacidade que faz a Margarete cantar bem pra caramba, e quando eu canto eu sou um tratamento de desobsessão. Capacidades intrínsecas que todos nós temos. E é tão importante entender a inteligência emocional que, a partir dos anos 80, os grandes executivos não são selecionados pelo QI, mas pelo QE. Veja a mudança. É um grande passo da humanidade no sentido do autoconhecimento. Tá? Nos anos 90, uma coaching que trabalhava só com executivos de grandes corporativas internacionais, estava com um grupo de diretores e fazendo a parte dela de coaching, e eles eram todos ricos, bem colocados em suas empresas, profissionais destacados no mercado, tinham vida tranquila, família, tudo certo, e na conversa todos estavam falando de tristeza, de desesperança, de falta de conexão. Aí ela falou, bom, vamos falar, qual de vocês acredita em Deus? Não, em Deus eu acredito, tal. Qual é a sua religião? Ah, eu fui criado no catolicismo, eu fui criado no evangelismo. No que você acredita? Em nada. Então, depois, ela começou a fazer um trabalho muito sério e ela descobriu o seguinte, pessoas que não acreditam em nada não têm inteligência espiritual. Pessoas que acreditam têm uma inteligência espiritual. Mapeando através de imagens da ressonância com radioisótopos, a gente sabe que o cérebro esquerdo é racional, o cérebro direito é emocional e o cérebro inteiro é espiritual. Mudou, a ciência começa a falar que a conexão com o sagrado é importante para não sermos máquinas. Começou um lento processo de recuperação da fé, do ponto de vista científico. Então, hoje, uma grande empresa, uma corporativa, ela contrata a pessoa pela inteligência emocional, pela capacidade, mas também pela capacidade desta pessoa de ser útil ao seu meio. Porque quem não tem inteligência espiritual não é útil ao seu meio. A gente pode dizer que inteligência espiritual tem um outro nome, fé. Isso é um grande avanço para a humanidade, porque a dona de todos nós, ciência, está dizendo que sem fé
nós não somos tão úteis assim. Concordam comigo? Olha que coisa maluca. Porque a gente só tem 10% de consciência e 90% de inconsciência. Vocês já ouviram falar do reflexo condicionado, né? A gente repete aquilo que a gente foi treinado para fazer. Bateu, levou. Corintiano caiu na área, pênalti. Palmeirense caiu na área, falta do palmeirense. É reflexo condicionado. Mas vocês concordam que nós repetimos N vezes a mesma resposta para aquele estímulo? E que a gente reencarna justamente porque a resposta que a gente faz, sempre igual, não é a melhor e é por isso que a gente não sai dessa roda de samsara? Que a gente tem sempre os mesmos problemas? É cíclico até. Eu tenho uma amiga que assim, a cada 2 anos ela perde emprego. Ela está bem, deu 2 anos. Pumba. Ela falou, você acha que é um trabalho de macumba? Eu falei, não, acho que é você que tem um problema, sério. Seu problema é muito sério. Não tem trabalho que consiga mexer na vida de uma pessoa se a pessoa não deixa. Concordam comigo? Mas a gente não tem isso cíclico. Parece que a vida dá uma volta e para, dá uma volta e para. Por quê? Porque as nossas atitudes não mudam. A nossa forma de ver a vida não muda. Gente, para vocês terem uma ideia de como é maluco o nosso sistema límbico, vem o estímulo. Eu tenho de 100 a 500 milésimos de segundo para dar uma resposta. A resposta vai estar baseada no meu inconsciente ou no meu consciente? No inconsciente, é 90% do que eu sou. Eu nem penso, já estou respondendo. O neocórtex tem só 1/5 desse tempo para fazer o freio da ética ou da estratégia. É muito pouco tempo. Entenderam por que a gente está nessa roda de samsara? Entenderam por que os espíritos falaram lá para o Kardec, autoconhecimento. Sem autoconhecimento não vai. Porque se a gente não se conhecer, se a gente não perceber estas arestas que nós temos e as aparar, a gente não vai mudar, vai continuar igual. Aí vai reencarnar um monte de vezes com o mesmo grupo familiar, para repetir tudo de novo, até que fala, não, calma, eu não quero mais. Eu já decidi, na próxima encarnação eu vou ser santista. Já me livro de tudo. Né? Mas percebam, o tempo de resposta é muito curto e o peso da vida moderna é muito forte. O materialismo que o mundo nos levou encheu a nossa cabeça de ter e tirou o espaço do ser. Sabe o que o materialismo fez? Nos desconectou, né? É importante o que eu possuo, não é importante o que eu sou. As pessoas, a gente bate o olho assim, né? Quer dizer, a mulher é pior nisso do que o homem, mas a mulher bate o olho na outra, já vê a roupa. Né? Homens, as mulheres não se vestem para vocês, se vestem para as outras mulheres, porque a competição é feroz. E isso é real, vocês concordam? Percebam que este materialismo nos coloca no preconceito, no egoísmo e, sobretudo, no isolamento, porque nós ficamos com medo dos outros. Se eu tenho preconceito, se eu tenho reações adversas ao meu próximo, claramente meu próximo pode me ferir. E se ele pode me ferir, o meu medo grita. E quando o medo prepondera, a fé desaparece. Este é o momento que nós vivemos atualmente. Esta é a realidade da nossa atual humanidade. Há 2 dias atrás me ligou uma amiga dos Estados Unidos e falou, você viu o que o Trump falou que vai revidar o ataque de gás na Síria? Eu falei assim, sabe quando você está assim meio fora de sintonia? Eu falei, de novo essa história, né? Os americanos estão apavorados. Por quê? Porque o Putin falou que se eles fizerem isso, ele vai revidar também. Então, não é um joguinho de medo? Gente, sinceramente, em São Paulo, a gente anda com o carro fechado e muitos amigos meus estão blindando o carro, porque morre de medo. Mas para que você vai blindar um carro? Compra um carro popular que ninguém vai querer te assaltar. É mais simples. É mais simples.
Concordam? Mas a gente está muito, muito apegado ao ter. E nessa loucura, a gente está esquecendo que importante é ser. Nós somos completamente materializados e estamos afastados da nossa essência, não é? E nos tornamos escravos da terceira dimensão. Bom, mas a terceira dimensão é o meio de passagem, a gente não é tridimensional. Tridimensional é o corpo que a gente ocupa. Nós nem na terceira dimensão estamos, nós estamos na quarta dimensão. Tiveram que inventar um filtrozinho chamado dupletério para a gente poder comandar o robozinho aqui. Nós não somos tridimensionais. Por que a gente deu poder para a terceira dimensão? E quanto mais a nossa cabeça estiver cheia de terceira dimensão, mais a nossa alma está vazia de fé. A perda da fé nos isola e fragiliza, e os nossos jovens hoje são muito retrato disso. Sem nenhum tipo de acusação às mulheres, porque a gente tem todo o direito de estudar e trabalhar. Mas na Segunda Guerra Mundial aconteceu um fenômeno interessante. Foi uma guerra longa, uma guerra terrível, que ceifou milhões de vidas. O homem estava no exército, na marinha, na aeronáutica, e as mulheres tiveram que ir para a fábrica para trabalhar, tiveram que ir para os escritórios. Então, a mulher, que era a rainha do lar, se tornou a trabalhadora do dia a dia, a operária. Concordam comigo? Mas sendo a operária e ganhando seu tostão, tomando a responsabilidade da manutenção do lar, da proteção dos filhos, ela descobriu o quê? A independência. As mulheres começaram a ter liberdade para estudar. Em muitos países, as mulheres na Segunda Guerra Mundial tiveram o direito de se tornar médicas. Maria Montessori foi a primeira italiana a ser médica, bem lá atrás, século XIX. E haviam países que até a Segunda Guerra Mundial a mulher não tinha acesso à faculdade de medicina. Quando eu me formei, eu sempre quis ser cirurgiã. Quando eu me formei, era uma guerra, a mulher não entrava para ser cirurgiã. A natureza compensou, nasceu tanta mulher que se mulher não fizer algumas coisas, não tem quem faça. Foi uma compensação. Mas isso que eu estou falando é sério, né? Então percebam, quando a mulher saiu de casa, acabou a Segunda Guerra Mundial, teve uma limpeza da psicosfera, um monte de espírito foi exilado, um monte de espírito desencarnou, teve aquela esperança, depois da guerra, acabou a guerra, e tudo é melhor agora. As famílias estavam diferentes. O homem não era mais o chefe da família. Então, homem e mulher começaram a ter um apetite maior por ter coisas. Quem ia criar os filhos? A escola, que tinha a necessidade de informar as crianças, passou a ser delegado para as professoras a necessidade de formar as crianças, porque o pai e a mãe estavam fora estudando, trabalhando. Quando você não dá a sua presença, você passa a dar coisas para compensar. Então, nos anos 60, criou-se a geração dos consumidores. O movimento hippie que veio para quebrar paradigmas foi quebrado pelo LSD. Aquelas pessoas que nasceram com uma consciência de libertação, de mentalidade estreita, tacanha e racional, assim, muito racismo, muito preconceito, acabaram se perdendo no LSD, se perdendo nas drogas. Então, os hippies não fizeram o que deviam fazer. Isso deflagrou todo um problema social. E a nossa sociedade teve esfacelamento da família. Hoje, a família é muito difícil, não é? Os nossos filhos têm a vida deles. Outro dia a gente estava comemorando o aniversário da minha mãe no restaurante na mesa do lado estavam comemorando o aniversário de uma senhora velhinha. Né? E eu achei muito silêncio, eu olhei assim para outra mesa, a velhinha estava comendo, o resto estava todo mundo no WhatsApp. O aniversário era dela, mas ninguém estava com ela. Vocês já perceberam como nós estamos isolados? A minha mãe está tendo WhatsApp, 80 anos. Fica o dia inteiro lá com as amigas no WhatsApp, entendeu? Eu estou querendo falar com ela, espera um pouquinho. 80 anos, eu acho bárbaro isso. Ela é independente, ela tem autonomia de voo, mas... E o bate-papo? E o face-a-face? Lá na Casa do Consolador, a gente estabeleceu o dia da família, sem luz elétrica, sem nenhum aparelho elétrico. Janta à luz de vela. Para falar, para ouvir. Só que quando a gente quebrou a célula máter da sociedade, esta geração, que é
com uma inteligência racional superior, a inteligência emocional deles é normal, mas a inteligência espiritual deles é muito rasa, esta geração é a mais afetada. Esta é a geração que está caminhando para o suicídio. Porque a fé não vive nessa geração. Meus sobrinhos, a maioria deles foi criado dentro de escolas de moral cristã. Nenhum deles hoje tem qualquer tipo de fé. Eles estão preocupados em comprar apartamento, comprar carro, blá, blá, aquela coisa toda. Eles são retrato dessa juventude de hoje. Percebam como a falta da fé torna-se o fator deflagrador da falência total. Porque quando alguém tira a própria vida é porque ele não encontra mais nada. Ele não tem mais nada no que se apoiar. Ele se sente absolutamente sozinho e abandonado. E esse é o tema da palestra do Trigueiro. E é essencial que vocês escutem. Porque se nós não fizermos nada para ajudar esta população, nós estamos assassinando esta população. E a única forma, o único caminho é a fé. Alguém aqui já ouviu falar do Viktor Frankl? Um judeu que ficou na Segunda Guerra Mundial, não só em Auschwitz, mas em outros 2 campos de concentração, e hoje ele é um extraordinário psicoterapeuta, né? O Viktor Frankl disse o seguinte, a fé dá significado e sentido para a vida. Isso ele concluiu dentro do campo de concentração. Vejam só, judeus dos campos de concentração que tinham esperança de voltar para o que lhes era muito significativo, sobreviviam com qualidade a despeito do meio em que estavam. Ele relata nos livros dele que, lógico, né, a fome era medonha, que tinha alguns que matavam o outro por um pedaço de pão. E tinha outros que davam o pedaço de pão para o outro que estava com mais fome do que eles, apesar deles estarem famintos. Percebe a diferença de significado da vida? Eu acredito que isto vai acabar, eu acredito que o mal não é eterno, eu acredito. Então eu tenho forças internas, eu tenho entropia que me mantém lutando e auxiliando quem está do meu lado. Isso aconteceu, isso é real. Aconteceu na Segunda Guerra Mundial. 75% dos sobreviventes ao Holocausto tiveram sequelas emocionais. 25% que ressignificaram a experiência terrível não tiveram sequelas emocionais. Entre eles o Viktor Frankl. Ou seja, se eu tiver um olhar diferente com aquilo que está me acontecendo, se em vez de ver o copo meio vazio, eu o vir meio cheio, eu estou dando para mim mesmo uma chance de manter a minha sanidade espiritual. Entenderam? A fé torna possível darmos um sentido para tudo o que nos acontece e forças para transformar o pior no bom. É a fé, só a fé. Hoje, com 14 milhões de brasileiros desempregados, todos os centros espíritas recebem pessoas desesperadas, não recebem? Desesperadas porque elas não são pessoas que querem viver de favores. Elas querem ter o orgulho de dizer que tem para onde ir quando acordam de manhã. Concordam comigo? Qual é a diferença entre aqueles que conseguem passar por esse momento, interromper esta roda kármica, porque é kármica, e continuar, e aqueles que continuam sofrendo até o ponto de chegarem na miséria? É a fé. É a fé. E isso a gente vê muito no dia a dia de um centro espírita. Porque tem pessoas que chegam lá querendo que os mentores resolvam por eles, e tem outros que chegam lá pedindo força para resolverem. Quantas e quantas pessoas não vão procurar uma casa que tem curas espirituais e que são curadas num bate-papo com o mentor, ou numa primeira cirurgia espiritual, e outras ficam anos lá se operando e não adianta nada. Aí você fala assim, é falta de fé. Eu já sou contra, eu não acho que a gente tem o direito de falar isso de uma pessoa, porque ninguém está usando o sapato dela para saber o tamanho da fé dela. Talvez ela tenha tanta fé nela que ela queira espiar o karma dela daquele jeito que ela desenhou antes de nascer. Mas vocês concordam que a fé é que faz a ligação? A fé é que torna possível?
Amanhã, no workshop, eu vou mostrar o caso de uma menininha que foi levada para a casa do Consolador quando tinha 2 meses, com uma doença grave chamada Síndrome de Prader-Willis, e que hoje, com 1 ano, está andando. E ela tinha 2 meses de vida, segundo os médicos. Por quê? Qual foi a diferença? A fé, que aquela família se juntou para dar a esse espírito suporte, capaz de mudar até o DNA. E hoje a ciência prova que a gente muda o DNA. Então vejam, a fé torna possível darmos um sentido para tudo o que nos acontece e forças para transformarmos o pior no bom. Vejam como é importante que nós trabalhemos dentro de nós e com a nossa força e com a nossa energia para que a nossa fé venha. Né? Porque se a gente pergunta assim, qual é o tamanho da sua fé? Você vê que a pessoa demora para responder, você fala, não, pode dar em milímetros mesmo, não precisa se esforçar. Porque a fé de vocês é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá, nada lhe serás negado. Olha o tamanho do grão de mostarda. Realmente é um titico, né? Jesus deu simbologia para todo, vocês concordam? É claro que ele não estava falando para a gente medir a fé, ver se ela é do tamanho de uma mostarda ou não. Mas vocês concordam que na época de Jesus, a menor coisa que eles conheciam era o grão da mostarda? Era muito pequenininho, era a referência de pequenininho, era o grão da mostarda, né? Muito bem. Vejam que interessante esta analogia. O que de fato nós somos? Isso aqui é o DNA. Vocês já pensaram nisso? O que eu sou? Não quem eu sou, mas o que eu sou. Vocês já fizeram essa pergunta? Porque o que nós somos é um conglomerado de zilhões de átomos multidimensionais que compõem o nosso corpo físico, o nosso duplo etéreo, o nosso perispírito quando estamos encarnados e os demais corpos multidimensionais que nós temos. Então, o que nós somos? Nós somos um amontoado de átomos. Eu sei que isso assim é um pouco chato de dizer, mas é a realidade, gente. O que nós somos são átomos. Somos energia. Da mesma forma como o Sol é um aglomerado de átomos. Tudo é um aglomerado de átomos. Isso aqui é uma imagem que o Hubble fez do universo. Essas coisas lindas que vocês veem aqui são galáxias. Eles estimam que existem 400 bilhões de galáxias no nosso universo. É estimativa, pode ser que exista mais. Né? A Via Láctea, que ninguém consegue fotografia da Via Láctea ainda, porque nenhuma máquina saiu da Via Láctea para fotografar, mas a gente sabe que ela é uma nebulosa com braços espirais. Nós vivemos aqui na periferia, no chamado braço de Órion, e segundo os sumérios, a gente nasceu de um acidente cósmico. Uma lua bateu num planeta e gerou o cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter, e gerou o planeta Terra novo que nós vivemos. Quer dizer, a gente mora na periferia e nascemos de uma trombada, a gente está certinho sendo o que somos. Né? Nos achando. Eles dizem que existem 400 bilhões de sóis numa galáxia. Cada Sol tem entre 1 e 5 planetas. Portanto, multipliquem 5 por 400 bilhões e vocês veem o número de planetas maluco que existe. Né? Claro que nós não somos o único planeta habitado, senão esse é um desperdício total. Mas tudo bem. Esse aqui é o átomo. Parece galáxia? Parece um Sol com planetas à sua volta numa órbita? Ó, são os elétrons. Isso aqui é o núcleo do átomo. Veja, nós somos compostos por zilhões desses átomos. Átomos do campo físico tridimensional, que são idênticos no campo multidimensional. Tá? Era a partícula indivisível, concordam? Quando a gente fez a escola, nada é menor do que o átomo. Aí os caras descobriram que o átomo é composto por um núcleo onde tem partículas positivas chamadas prótons, partículas neutras chamadas nêutrons, e tem uma coroa com elétrons, que são partículas negativas. Um átomo está equilibrado quando o número de prótons e o número de elétrons é igual. Aí ele é um átomo. Se ele perde ou ganha alguma coisa, ele vira um íon.
Tudo bem, não, agora a menor partícula que existe, então, é o elétron. E aí eles continuaram pesquisando e foram dar no quark, que é menor do que o elétron. E hoje a gente já sabe que existem coisas menores do que o quark. E até onde vai isso? Só Deus sabe. Literalmente é Deus que sabe. Nós não sabemos ainda. Mas vejam, isto hoje é a menor partícula atômica. Tá? O que a gente aprendeu na escola? Que Deus é onisciente, onipresente? Foi isso que a gente aprendeu? Vocês nunca se perguntaram por que Deus é onisciente, onipresente? Como é que Ele consegue estar em todos os lugares e saber tudo ao mesmo tempo? Vocês nunca se perguntaram isso? Pois é. Deus é a energia pura e perfeita de amor que está em cada quark de todos os átomos que existem. Por isso Ele é onisciente, onipresente. Vocês entenderam isso? Energia pura, perfeita e amor que está em todos os quarks de todos os átomos que existem. Agora, vamos ampliar isso para um ponto à frente. Os quarks do Sol são quarks como os do vírus? São. Então, Deus que está no quark do Sol é o Deus que está no quark dos vírus. Qual é a diferença? A concentração de Deus, de energia. Por isso que o Sol é um planeta celeste, cuja função é manter a vida em outros planetas, e o vírus é um chato que dá doença. Concordam? Mas não é um princípio evolutivo? Nós não somos zilhões de átomos aglomerados? Então a gente tem Deus zilhões de vezes, concordam comigo? E se nós fôssemos reflexos individualizados de Deus? E porque somos reflexos individualizados de Deus, nas nossas próprias jornadas evolutivas, somos todos apenas um. Porque o que anima os nossos quarks é o mesmo Deus. Concordam? Foi isso que Jesus ensinou. Quando a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão ao monte, mova-te daqui para ali, e ele vai te obedecer, e nada lhe será negado. Por quê? Porque quando você entender que no seu quark, no seu grão de mostarda, sua menor partícula, existe Deus, você vai entender que é o reflexo dele. E aí, como ele disse muitas vezes, já não sou eu que falo, mas é meu Pai que fala através de mim. Quando a fé nos conecta ao Pai Celestial de uma forma perfeita, a nossa sintonia é tão grande que é Deus que se manifesta através de nós. E Deus se manifesta através de nós quando nós temos amor, quando sentimos gratidão, quando temos misericórdia, quando temos esperança, quando praticamos caridade. É Deus que se manifesta através de nós. Nós estamos permitindo que esta energia pura e perfeita que exista nos nossos quarks venha, se assome e se entregue amorosamente àquilo que nós estamos fazendo. Quando a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nada nos será negado. Vocês compreendem a grandiosidade desse ensinamento de Jesus? Porque é dizer o que ele sempre disse, né? A fé é a conexão. Jesus, quando pregava à noite, que ele sempre pregava à noite, com todo mundo sentado no chão, com a fogueira acesa, a sintonia dele com Deus aumentava de tal sorte que a aura dele iluminava a noite, perfumava a noite. Num dia ele subiu com alguns dos seus, do grupo de 77, numa colônia de leprosos que tinha perto da Betânia. E quando eles começaram a subir, o cheiro de podridão era muito forte. Eu acho que vocês sabem que cachorros, órfãos e leprosos eram marginalizados pelos judeus, né? E Jesus, nesse grupo de Jesus, tinha um legato romano, equivalente a um general romano, que tinha sido mandado lá pelo César da época para matar Jesus. Por que ele foi? Porque a mãe dele era judia, os traços dele eram judeus, ele falava muito bem o hebreu e o aramaico, então ele era a pessoa certa para se envolver no grupo de Jesus e, não, se precisasse, matava Jesus, né? Ele era um homem de plena confiança do César.
E ele tinha muito medo de morrer. Tinha matado muita gente em batalha e tinha muito medo de morrer. Jesus sabia que ele não era Davi de Cisa. Jesus sabia que ele era um romano. E ele brincava com ele, com essa fato de ser romano. E nesse dia de subida no morro dos leprosos, ele falou, vem conosco, Davi. E o cara falou, não vou, estão doentes. Ele morria de medo de morrer. Jesus falou, venha comigo e você vai aprender que o medo não é necessário. Quando eles começaram a subir a ladeirinha, com aquele cheiro de putrefação, Jesus começou a cantar. E um perfume maravilhoso começou a envolver todos eles. E aí os leprosos vinham, as crianças, os cachorros, Jesus acolhia a todos, e os seus trabalhadores, os seus companheiros começaram a fazer os seus trabalhos de limpeza, de levar semente, roupas de linho que a Joana de Cus e a Maria tinham preparado para eles, quer dizer, foram fazer todo aquele evento de caridade. E Jesus pegou o Davi de Cisa, o romano, e falou para ele, fica jogando água, porque eu vou limpar as feridas dessas pessoas, feridas contaminadas com bichos. Jesus limpava com as suas mãos, naquela época não tinha instrumento, não tinha uva, não tinha nada, mas também Jesus não tinha nojo. Jesus continuava cantando e limpando, O romano quase vomitou na cabeça de Jesus várias vezes. Quando chegou depois de umas horas, que chegou na hora quarta ou na hora quinta, o romano já estava cantando também, jogando, envolvido naquele trabalho do Cristo. Jesus, quando acabou, levantou para ele e falou, isso que você está sentindo em seu coração chama-se amor. E isso que você está fazendo chama-se fé. Não num Deus de guerra a quem você faz sacrifícios, mas num Pai Celestial que é amor. Esse romano ficou um ano inteiro junto com os homens de Cristo e quando ele estava voltando para Roma para dizer que Jesus não representava perigo algum, que perigo era o Herodes e o próprio Pilatos, o navio dele é pego numa tempestade, esfacelado, e ele está agarrado numa tábua e começa a gritar, Jesus, 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 porque ele tinha muita fé em Jesus. E Jesus aparece para ele e fala, não tenha medo, a morte não existe. E ele não acredita e morre, e no plano espiritual ele odeia tanto Jesus que ele vem reencarnar 2 vezes como romano, perseguindo judeus, até que ele nasce um grego escravo, e como escravo ele encontra Jesus e passa a trabalhar ativamente do resto das encarnações dele, para que a palavra de Cristo se atingisse o maior número de pessoas possível. O que mudou no romano? A fé que ele sentiu num minuto, com o passar das encarnações e o sedimentar do conhecimento, se tornou fé de verdade, se tornou força motriz, e ele hoje é alguém que fala de Jesus. Essa foi a diferença. A fé surgiu, a fé foi sedimentada, amadureceu e fez com que ele modificasse. Ou seja, ele se conectou. Todos nós estamos no mesmo processo, De novo, Viktor Frankl. Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Para que nós nos transformemos, nós precisamos ter fé. Se nós não tivermos fé na eternidade, se nós não tivermos fé na justiça, porque é amor do Pai Celestial, a gente não vai querer se transformar. A gente se entrega à energia material e fica como vivemos, como muitos de nós vivem hoje, num mundo de desespero, quando já poderíamos todos nós estarmos vivendo num mundo de reconstrução, num mundo de fraternidade. É essa questão. Eu não posso transformar nada, eu vou me transformar. Porque se eu me transformar, eu transformo o mundo. Gandhi disse isso. Jesus disse isso. Nietzsche, aquele que tem um porquê para viver, pode enfrentar quase todos os comos. Aquele que tem um ideal pelo qual viver, aceita qualquer parada. Por quê? Porque ele tem fé no que ele deve fazer. E o nosso querido Emmanuel, fé sem caridade é a lâmpada sem reservatório da força. Caridade sem fé representa a usina sem a lâmpada. A fé constitui nosso patrimônio íntimo de bênçãos. A caridade é o canal que as espalha, enriquecendo-nos o caminho. Óbvio, quando a fé
se amadurece em nosso coração e nós compreendemos que somos reflexos individualizados da fonte criadora, do Pai Celestial, é óbvio que a caridade torna-se uma contingência da vida. Nós precisamos praticar a fraternidade. Eu nem falo caridade, porque a caridade um está em cima, outro está embaixo. Eu já falo fraternidade, que coloca todos nós no mesmo tamanho, no mesmo diapasão. Enquanto houver alguém chorando, nós corremos o risco de chorar também e não estaremos seguros. Para que nós possamos ambicionar um planeta de regeneração, é preciso que todos estejam seguros da fraternidade. No pior dos cenários, que nós não sejamos convidados a aprendermos a fraternidade para sobreviver, mas que a gente desenvolva no hoje a consciência que fora da fraternidade não há salvação. A fraternidade é a melhor das formas de agradecermos a Jesus por tudo que Ele tem feito por nós. Pela auto-outorga de vir se fazer um de nós, para dentro de nós, nos ensinar que há a possibilidade de se viver de uma outra forma. A fraternidade é que nos distingue do desespero daqueles irmãos nossos que estão enlouquecendo. Lembre-se disso, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Este é o legado do nosso Rabi. É isto, ele falou isso, ele nunca mentiu. Com fé, nós somos capazes hoje de transformar este mundo de dor num mundo de recuperação do amor. Nenhum de nós vai sair do egoísmo para a fraternidade num pulo. É questão de trabalhar isto. Mas se nós trabalharmos a nossa fé, acreditando que somos possíveis, somos mestres de nós mesmos, capazes de crescer, capazes de apagar as sombras que existem em nós e que nos apartam do outro. Abrir a nossa mente para o universo, porque o universo é gigantesco. Não fechar a nossa mente para as possibilidades. Não fechar o nosso coração para aquela pessoa que é diferente de nós. Acolher quem sofre, seja um mineral, seja um vegetal, seja um animal, seja um hominal encarnado ou desencarnado. Enquanto nós não acreditarmos que somos estes deuses, capazes de criar o reino da Boa Nova, a nova terra, a gente vai prantear, viver a forma como hoje nós vivemos, que é tão materializada, é tão triste, onde a força predomina sobre o direito, onde a matéria predomina sobre o espírito, onde o temporário predomina sobre o eterno. Nós, com fé, somos capazes de mudar completamente esta humanidade. A gente não tem um dedo de um botão vermelho, nós temos quaquilhões de quarks em nós, onde está Deus, que é a força que sempre vai nos motivar a irmos para cima e para frente. Muito obrigada. Acabamos de ouvir a doutora Mônica de Medeiros abordando o tema O Desafio do Homem no Século XXI.